E a gente está com a alegria de receber aqui três amigos e antigos já colaboradores do Sexta, né? O Eliel, a Querechu e o Levi. Vou apresentá-los, né? A Querechu, ela nasceu e mora na aldeia Curucutu, na terra indígena Tenondé-Porã. Ela, desde 2015, é professora da Escola Estadual Indígena Curucutu e, desde então, acompanha as discussões sobre educação escolar indígena a partir dos projetos de educação do território. Compõe o Conselho de Lideranças da Terra Indígena Tenondé-Porã e atua junto ao grupo de professores da Ação Saberes Indígenas da escola. E é futura aluna da licenciatura intercultural indígena, né, que vai ser realizada na Unifesp. O Eliel foi professor na aldeia Teicuê, onde nasceu, possui uma larga atuação no movimento de professores Kaiowá e Guarani, no Mato Grosso do Sul, é membro da ASCURI, né, Associação de Realizadores Indígenas, é professor da FAIND, a Faculdade Intercultural Indígena da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, né, e foi diretor da FAIND também. Atualmente, o Eliel é diretor do Departamento de Línguas e Memórias no Ministério dos Povos Indígenas, MPI. Tem mestrado em Educação na UCDB, Universidade Católica Dom Bosco, e doutorado em Geografia pela UFGD, né? E o Levi também tem uma larga atuação antropológica e indigenista na região do Mato Grosso do Sul. Fez o mestrado pela Unicamp, né, Levi? Doutorado pela USP e pós-doutorado pela Unicamp e pela USP em Antropologia, toda a formação. E atualmente é professor titular aposentado na UFGD também, né? Enfim, depois dessa apresentação formal aqui, né, eu acho que já vamos passar a palavra para os convidados já, para a gente começar a nossa discussão. Peço desculpa pelo atraso, né, já gravou um pouquinho, mas de manhã em São Paulo é assim mesmo, né? Então vamos começar. Eliel, se você puder começar, eu passo a palavra para você. Bom dia a todos e a todas. Estou bastante feliz por essa iniciativa Sexta, da USP, para que a gente possa estar compartilhando algumas experiências, né, e rememorar ao mesmo tempo a trajetória da educação, da experiência da educação escolar indígena a partir da perspectiva do Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. E fico feliz também em encontrar os colegas aqui. Na sexta a gente sempre está junto, né, debatendo alguns temas, e muito gratificante a gente compartilhar, porque quanto mais a gente compartilha as experiências, isso vai criando pessoas ligadas à pauta, né? Então, é uma forma de também reflorestar mentes, né, nessa perspectiva. Eu queria começar a falar sobre a educação escolar indígena de uma forma geral, sobre os Guarani Kaiowá, falar um pouco da história, né, e a partir dali a gente possa falar um pouco como é que alguns princípios da educação Guarani Kaiowá foi sendo edificada e os desafios atuais, né, hoje, nesse processo da institucionalização da educação em Guarani Kaiowá, e isso que hoje cria um desafio. Acho importante alinhar nisso e de que maneira as novas gerações hoje estão pensando a própria educação, né, ter como morrer. Em Mato Grosso do Sul, a educação escolar indígena ela nasceu, né, em década de 80, com algumas experiências de alfabetização na língua guarani, na aldeia. Alguns companheiros, né, companheiras que trabalhavam na época, né, muita dificuldades, implantaram alguns projetos de experiência piloto nas aldeias, de alfabetizar na língua guarani, né. Então, junto também, na época, com o movimento Ataguaçu, que é a Grande Assembleia Guarani Kaiowá. Então, e esse processo todo, ela foi numa necessidade em que começa uma luta de resistência Guarani Kaiowá e tinha uma necessidade de fazer documento, projetos. Então, se precisou naquele momento pessoas
pessoas que atuam nessa área que registra as coisas, né? Registra no papel, relatório. Então, e ao mesmo tempo havia educação escolar formal que não tinha propósito de educação escolar indígena, né? Então tinha uma escola nas aldeias muito mais extensão das escolas da cidade, né? Então era dominado pela escola onde atuavam não indígenas, alfabetizava, né? E era muito difícil, né? Exemplo, Carapó, onde eu nasci, mais de aproveitamento de 30% nas escolas cada ano, né? Em 97, por exemplo. Então, considerava a escola indígena mais escola rural, não era escola indígena. Então, a escola indígena, ela nasceu a partir da experiência piloto, né? E aí começa-se em 90, né, um movimento dos professores do Guarani Kaiowá no sentido de evidenciar a importância de uma educação a partir da ótica dos povos. Só que ninguém entendia como é que isso seria, né, como é que poderia acontecer uma educação escolar a partir da visão indígena, porque naquele momento, na década de 90, se discutia muito a regulamentação da Constituição de 88 ainda, e o LDB, né, que colocava a educação escolar indígena como direito, né? E aí a responsabilidade do Estado, do município, então havia muita discussão nesse processo na década de 90, muitas reuniões, muito debate e também o próprio movimento junto, né, nesse processo todo. Primeiro, alguma das pautas muito interessantes foi, na época, a luta pela contratação dos professores nos municípios, né? Depois foi a questão do projeto pedagógico, né? Então, ou seja, foi uma gradativa compreensão do próprio conceito da própria educação escolar onde está o indígena. Foi uma conquista, assim, lenta, né? E nesse processo todo a importância também foi também o amadurecimento de alguns princípios que eu acho que é bem comum no Mato Grosso do Sul, principalmente do Guarani Kaiowá, a filosofia da educação escolar, que é o Teko Tekohani En. Então, esse é o fundamento da pedagogia, né, que foi sendo edificada nesse processo da discussão com o movimento, encontro dos professores. Existe também lá encontro dos professores, né, indígenas cada ano, né? E movimento dos professores tem o encontro dos professores. Então, nesse processo todo se encontram, né, os professores indígenas, primeiramente aquele que não era ainda professor indígena, porque a identidade do professor indígena foi cada vez mais sendo mais clara a partir de 2000, né? 2000 em diante começa a ser comum você encontrar professor indígena em cada aldeia. Antigamente eu não tinha essa identidade, né? Tinha pessoas que discutiam educação, né? Então, e foi sendo implementada, uma das coisas muito interessantes é a implementação do Araverá, né? Araverá é um curso de licenciatura de nível médio, ele se implantou em 1999, né, João? Eu fui primeiro aluno, né, naquele processo, né, primeira turma, né, e ele tinha essa ideia de que a formação dos professores a partir de fazer pesquisa participativa, né, uma metodologia de pesquisa, né, ensinar com pesquisa, né, e os alunos atuavam, né, com os professores, né, toda a parte educativa, mas na perspectiva da pesquisa, com pedagogia da pesquisa, né. E muito interessante, né, espelhado muito grande com a experiência de Mato Grosso que tinha na época, né. Então havia um grande movimento como seria o Araverá. Então a primeira turma foi muito interessante, o Araverá, né, muito interessante porque se ensinava uma pedagogia
onde se buscava também, né, e eu lembro bem, né, nas primeiras turmas do Araverá, as pessoas se reencontravam, né? Ele começava a relembrar a sua memória cultural, né? Os alunos, no primeiro momento, tinha muita vergonha de falar que eu sou indígena, né? Ou seja, os professores começam a se redescobrir, e começa, nesse processo de redescoberta, através do Araverá, também começa a conhecer, registrar a história da aldeia, né? Então, a história da aldeia, ela foi muito importante como trabalho trabalho intermediário, né? Trabalho dos alunos, para trazer nos cursos para debater, discutir sobre a história. Os TCC que saíam, né, dos cursos, para debater a história da aldeia, aí nesse processo começa um reencontro com sua memória histórica de uma forma mais ampla. E esse processo, os professores teve essa metodologia muito interessante de fazer uma análise das histórias colocadas pelos alunos, né? E dessa forma foi sendo amadurecido cada vez mais a ideia do Tecorá, né? Os professores começam a entender o que é Tecorá, o território, né? Essa pesquisa, né, virou cotidiano, né? Trabalhar com pesquisa no Araverá foi muito bacana, né? Porque eles começaram a ter uma mobilização nas comunidades com rezador, Nhanderu, Nhandeçu, né? A discussão sobre Tecô, né? Porque os conceitos indígenas, Guarani Kaiowá, na época, essas palavras assim, Tecorá, Tecoporã, Nhanderecô, era visto como pejorativo, né? Então, as primeiras pesquisas que a gente fez foi muito assim, meio tabu, né? Conversando com os mais velhos. Hoje é comum. Então, as formações indígenas, professor, na época do Araverá, foi muito fundamental para quebrar um pouco, que é considerado um tabu, uma coisa pejorativa, que é, na verdade, hoje bem comum, né? E aí, posteriormente, em 2006, começa o Licenciatura Indígena Tecoarandu, uma sequência, né? Praticamente uma sequência dessa experiência que é o Araverá. Então, o Tecoarandu é uma licenciatura indígena a nível de graduação, né? E ela se divide, né? Então, continua com essa base, né, curricular das três elementos fundamentais, que é o Tecô, Tecorá e Nhen, né? Tecô seria o modo de ser, o jeito de ser, e Tecorá é território e Nhen é palavra, linguagem, né? Então, base filosófica do projeto curricular. As áreas de formação são 4 áreas, né, de formação que os alunos poderiam estar se aprofundando com uma habilitação, né, posteriormente. Então, tem a ciência da natureza, língua, ciências humanas e matemática, né? E aí os alunos atuam nessa área, a princípio, as 3 semestres primeiras como bloco comum, a gente fala bloco comum, e onde se trabalha a parte pedagógica, metodológica do ensino, e aí posteriormente mais nas áreas específicas. Esse processo todo eu vejo que se criou a partir de algumas décadas, a perspectiva de um caminho da escola indígena Guarani Kaiowá. E a educação foi sendo tomado, né, vamos dizer assim, o prédio, o estabelecimento da escola indígena foi sendo ocupado pelo Guarani Kaiowá, né? Mas aí vem a crítica, né? Autocrítica, na verdade. Quando a gente começa a ocupar, né? E aí, por outro lado, tem as pressões legalistas da escola, né, como instituição, há um desafio ali no meio, né, que é no sentido de... porque a escola, tradicionalmente, ela tem uma característica disciplinar, né, a rigidez, e nesse processo todo, né,
há um desafio com que quando o professor indígena assume, né, ela começa a se adequar também a esse sistema. E a ideia no início era exatamente o contrário, né? Os professores indígenas estão lá para fazer uma transformação, quebrar um pouco a rigidez disciplinar das escolas. Começa pelos projetos pedagógicos, né? Pelas práticas metodológicas dos alunos do ensino com pesquisa, né? Trabalhar com uns temas assim, bem interessantes, que é a questão da roça, da espiritualidade, trabalhar a questão da língua. E aí o desafio é que é necessário um debate constante para que a escola indígena, né, seja uma constante construção, em termos de metodologia, né? Por quê? Porque a escola, ela atuou muito tempo, né, como uma forma de... uma proposta diferente, né, de transformar. A escola tem um papel muito grande no sentido de transformar indígena e não indígena, né, no sentido ideia. Nesse processo todo, a ideia, então, é que os indígenas estivessem na escola fazer essa transformação. Mas esse é o problema. O problema de não ocorrer esse processo. Alguma experiência muito interessante ocorre. Né? Algumas experiências, escola com roça, escola com casa de reza. Hoje em dia, algumas escolas buscam implementar escola, né, junto com casa de reza. Né? Perto da escola tem uma casa de reza, né? Se buscou nesse processo. E também a própria roça. Né? Roça é cocuê, para que os alunos também tenham uma proximidade, né, com a terra, com as plantas, né? Ou seja, com os seres do seu decorrer, do território. Então, um pouco essa experiência é muito importante, porque há um desafio hoje a gente dar continuidade, o próximo passo em relação à educação indígena, educação escolar indígena, porque o jovem que estão se formando, eles não passaram por processo de movimento, das primeiros movimentos indígenas na luta pela educação escolar indígena. Então, é necessário, para os acadêmicos indígenas, o Guarani novo, né, precisa dar aula sobre isso, para a história do movimento, do que para os primeira turma, que não precisavam dar aula, que já sabia tudo, né? Então, há hoje em dia um desafio, né? É como assistir um filme da história e fica tranquilo, né? Ou seja, isso é uma preocupação porque desafia a continuidade da construção permanente da escola indígena, da escola como instituição, porque é necessário, né? Eu falo que quando a escola indígena começa a se normalizar no sentido cotidiano, então a escola não é mais escola indígena, é escola formal. Então a característica da escola indígena, ela tem que ser uma escola em construção permanente, né? Um debate permanente sobre a metodologia dos professores, né? Deve se caracterizar muito numa pedagogia onde há um diálogo de saberes, né? Ao mesmo tempo, essa característica de aprofundar conhecimento de determinada área, né, como ciência da natureza, matemática, né, ensinar, mas também como você vai dialogar, né, com outros saberes indígenas, né, nesse processo de diálogo de saberes, né, porque o conhecimento disciplinado, ela vai aprisionando nos campos, né? E a ideia da escola indígena é a gente começar a fazer o diálogo de saberes para você estar em trânsito, né, nesse processo todo. Aí você cria novas identidades, né, em termos de pensamento. Esse é um desafio muito grande, né? Não se debate muito essa pauta a nível geral, né? Então os professores acabam atuando como, muitas vezes, uma prática não nessa perspectiva, né? Um desafio muito grande. Há uma necessidade de uma reflexão permanente, né, dessa experiência, das práticas, das histórias, e retomar, né, o papel o que seria a escola indígena hoje, né? Primeiramente, para construir, por exemplo,
proposta pedagógica de uma escola, primeiramente é necessário entender o que a comunidade quer para o futuro, né? Qual é o futuro de cada comunidade e, posteriormente, alinhar o papel da escola nessa perspectiva. Qual o papel da escola nesse sentido? E aí vem a questão dos princípios, né? Os princípios, os valores tradicionais, né? O que se quer para as crianças, para o jovem, para se tornar sempre aquela questão. O que é um bom Guarani Kaiowá? Como construir um bom Guarani Kaiowá? Então, a escola ela tem que estar nessa discussão e nessa perspectiva. A produção muito ruim, né, a palavra, mas é você formar, né, não é formar também, tem uma palavra, fazer o sujeito indígena a partir da perspectiva, né, dos valores tradicionais. Dar possibilidade também aos agentes, ou seja, as lideranças locais, né, das famílias, o poder de atuar também na formação das pessoas, dos corpos, né, das pessoas, do pensamento, nessa perspectiva de se produzir uma pessoa que seja, né, que tenha essa identidade da comunidade, né, e não a escola como espaço de transição para ir embora da aldeia, no sentido de pensamento e no sentido de ir embora mesmo também, né. Então, a escola, ele teve esse papel e tem, né, se a gente não ter essa discussão, uma ponte para sair da aldeia e deixar de ser indígena, né. Se a gente não discutir isso, né. Agora, se a escola tiver uma discussão permanente, o papel da escola na comunidade é uma instituição muito frequentada, vamos dizer assim, obrigatoriamente. Então, utilizar esse instrumento para poder discutir as pautas fundamentais da comunidade, como a roça, a família, Tecorrá, a questão da família, dos parentes, né? O Tecodjá, são alguns princípios que vai buscando a construção de um Tecorrá Porã, que é o Tecorrá perfeito, né? De viver bem. E a produção constante numa perspectiva da coletividade, né, das pessoas, porque as escolas também, nesse processo de aprisionar nas disciplinas, você produz pessoas cada vez mais individualistas, né, oposto, né, da coletividade que é o princípio tradicionais. Então, é necessário, no contexto da escola indígena, estar carregada de princípio do povo, daquele lugar. Né, os princípios. E o que é esse princípio? É preciso fazer uma cartografia, um levantamento, o que é ser um bom Guarani Kaiowá, o que é ser um bom... como se chegar até ali, né? Como produzir uma criança que tenha Tecoporã, né? Então, o papel da escola. E aí, esse como chegar seria a própria metodologia, as práticas pedagógicas dos professores, né, em constante, né? Trabalho ali, né, de discussão do debate pedagógico, que muitas vezes os momentos pedagógicos na escola muitas vezes conduzidos pelos coordenadores pedagógicos não indígenas. Ele foge um pouco totalmente. Então, esse é um desafio. Ou seja, é necessário a condução da escola indígena na perspectiva dos povos daquele lugar. E muitas vezes a interferência, né, do poder público municipal, né, muitas vezes estadual, ela é oposto, né, porque aí acaba, por exemplo, a própria avaliação da escola, né, acaba sendo, de outra forma, não estimula esses princípios da escola indígena, né, que eu coloquei. A avaliação é outra coisa, né, então a questão da avaliação na escola indígena, né, a própria metodologia dos professores, e a formação dos professores também, como os professores estão aumentando em termos de número, então os professores vão estudando outras faculdades, outros cursos, que não é específico. Então é necessário ampliar a formação dos professores específico, uma formação específica, para dar conta da escola específica, né? Como que você vai atuar quando a formação dos professores é de outra pedagogia que não tem nada a ver com a escola indígena? Então, há muitas vezes, choque de ideia dos professores indígenas na própria escola, né? Porque cada um pensa em
E a condução pedagógica, muitas vezes, o debate interno nas escolas, não se busca essa perspectiva também. Então, necessário hoje há um debate amplo, político, movimento sobre o que nós queremos sobre a escola indígena, né? Em termos pedagógico, administrativo, como seria a participação social na comunidade, dos pais, né? Da liderança, nesse processo todo. Porque a escola tem que estar alicerçada pelo Nhanderecô, que é o nosso jeito de ser. Né? Nhanderecô, e o Nhanderecô está baseado, né, com a memória, com a história tradicional do povo, do Tecorá, né, do território tradicionais. Entender, veja assim, o papel da escola, entender também a situação, a trajetória da situação da relação com o não indígena, né? O esbulho do território, né? Toda uma transformação negativa proposta, né, historicamente. Essa consciência das comunidades sobre isso, para que não fique alienado numa perspectiva de passividade, de aceitar tudo aquilo que foi, né, construída. Então, e projetar também, propor, de fato, com muita clareza, o futuro, né, da comunidade. O que seria o futuro da comunidade a partir da escola indígena, mesmo no contexto muito difícil, né, de luta pela terra, né, muito racismo, discriminação, violência em todo sentido que acontece no Mato Grosso do Sul, né, conflitos, né, religiosos. O que seria então o papel da escola? Tem que estar muito bem claro. Então há um desafio nesse ponto para debater, né, na comunidade indígena. Então a escola, eu vejo, é um lugar também, um espaço onde estivesse um lugar para debates filosófico entre a comunidade, né, perspectiva de futuro, porque hoje em dia esses espaços é muito ruim, né? Então, nesse sentido que eu queria trazer alguns linhas gerais. Qual desafio seria a educação escolar indígena de uma forma mais atuais, né? Eu penso que a formação, o papel dela, do jovem, é muito mais a partir se preocupar com a formação da pessoa humana, mas também no campo de conhecimento. De que maneira o sujeito indígena ele vai dialogar entre os saberes indígenas, não indígenas, nos valores, para que ocupem o espaço, por exemplo, de área de conhecimento que possa estar também contribuindo, né? Trazer uma nova reflexão, trazer uma nova perspectiva no campo do conhecimento, no campo de se relacionar politicamente, pensar a aldeia não na lógica da reserva, por exemplo, mas pensar uma outra forma e pensar, por exemplo, como que os povos indígenas, Guarani Kaiowá, por exemplo, vai incidir na recuperação dos territórios, na sua totalidade, recuperação do território físico, mas também a própria recuperação plena, né, para que a terra possa dar uma força, né, uma recomposição dos seres, para que a gente possa também produção de alimentos, produção de corpos, né, enfim, e o Tekodiodjá. Então, e esse Tekodiodjá como uma forma de existência que possa compor, porque todo mundo quer viver bem, né? Hoje é comum, né, viver bem. Todo mundo quer, então os povos indígenas possam contribuir nesse ponto também. Como viver bem a partir da ótica dos povos, não para o indígena, para todos, né? Então, a partir do conhecimento, a partir da forma de existir. Então, a escola teria esse papel importante nesse processo todo. Acho que é isso, né? Obrigado pela atenção. Vamos aí para outra pergunta. Obrigado, Ariel, pelas sempre maravilhosas contribuições. E eu passo a palavra agora para a Querechu. Eu esqueci de avisar, está estabelecendo 30 minutos para cada palestrante, né? E quando for 5 minutos eu aviso. Bom dia. Então, sou Querechu Mirim,
Sou professora, né, na escola Crucutu, território Tenonde-Porã. São muitas coisas que vêm, né, com a fala do Eliel também, porque já estou nesse processo também, né, de desconstrução, né, desse modelo que é implantado nas nossas escolas, né, que a gente já viveu muito tempo com esse modelo que impactou muito a vida dos indígenas Guarani aqui em São Paulo. E então a gente já vem conversando, né, com as lideranças do território, comunidade, Chamon, Chariquera, Curingué, né, com todo mundo, e fazendo reflexões de que escola a gente quer, de que aluno a gente quer formar, de que futuro a gente quer para nossas aldeias, né? Então a gente já vem refletindo bastante, e eu também faço parte, né, dos pesquisadores dos saberes indígenas, produzindo materiais didáticos, né, para a gente poder estar usando nas escolas indígenas, né, Guarani. E a gente também tem um recurso para a gente estar podendo fazer materiais também no nosso território. E em um desses encontros que a gente estava junto com os professores, que foi na época da pandemia, inclusive, a gente começou a discutir, né, de que materiais que a gente poderia estar fazendo, né? Então a gente mapeou assim alguns temas: território, saúde da mulher, violência, um monte de coisa assim que a gente poderia fazer para poder abordar na escola, né? Mas aí a gente começou a pensar, e a gente pensou assim, mas como que a gente vai poder abordar esses temas no sistema que está agora, né? Que é da escola formal e tal. Aí a gente pensou, não, a gente tem que fazer diferente, e também porque hoje a gente está num território com 14 aldeias, que a gente está em processo de ampliação do território, então a gente ocupou fez várias retomadas, né? Então hoje a gente está com 14 aldeias, e em apenas 2 aldeias tem escolas, né? Que é a Crucutu e a Tenonde-Porã. Então a gente pensou, a gente tem que atender o pessoal que está na retomada, né? E por que a gente pensou isso? Porque na pandemia a escola parou, e daí a gente falou assim, né? Olhou, fez uns pensamentos assim, teve alguns pensamentos de dizer assim, poxa, as retomadas estão muito bem sem a escola, né? As crianças não estavam lá perdendo o tempo delas ali, indo para a escola, e agora estão nas retomadas fazendo as atividades que era para a gente estar fazendo, né, na Tenondé e na Crucutu, mas por conta de muitas pessoas num pequeno espaço, e nas retomadas elas estavam fazendo aquelas atividades cotidianas que a gente fazia e que há muito tempo não fazia mais por conta do espaço e também o tempo que a escola tirava dos alunos, né? Então a gente fez essa reflexão, e a gente começou a pensar em estratégias de como a gente poderia estar atendendo esses territórios sem trazer os alunos para o prédio da escola, que seria na Crucutu e na Tenondé. E também a distância de algumas aldeias também não era viável. As crianças estavam vindo todo dia, né, para as escolas. Então a gente pensou, a gente vai ter que ir, os professores, a gente vai ter que formar um jeito para a gente poder ir atender os Curingué, né, nas retomadas. Então até hoje a gente está tentando
arrumar a tabelinha nossa lá, mas a gente pensou, pelo menos 2, 3 dias em cada retomada. Mas aí tem um desafio também, que é a falta de professores indígenas, né, no nosso território, porque algumas têm especialidades, né, que os indígenas não podem pegar, né, aula, tipo educação física e artes, por exemplo. Então, e tem outras matérias que a gente não pode, porque a gente só tem o ensino médio completo, não tem ninguém formado. Tipo, tem algumas pessoas, mas que já estão ali atuando também. Então, a maioria, né, é indígena, mas tem alguns cargos ainda que são de não indígenas, mesmo assim a gente está dando um jeito, né? A gente fez lá o nosso esqueminha lá, e a gente está também terminando o nosso PPP, né, que é o Plano Político Pedagógico, para todo o território. E a gente conversa, faz seminários para discutir sobre esses temas, ver como é que a gente pode abordar, né? Tem a questão da casa de reza também, né, que alguns falam que não precisa ser ensinado na escola, uns falam que precisa, porque a escola, para mim, no meu ver, assim, está sendo uma ferramenta da gente estar aprendendo algumas coisas que não estão sendo mais praticadas, que a gente está virando o papel do professor mostrar, né, para a comunidade também, porque a escola que está implantado agora vem muito com essa visão de individualismo mesmo, né? A gente tem que ser melhor que alguém, tem que ter a nota mais alta do que tal, então... E assim criou também o pensamento, né, de eu tenho que fazer isso para mim, né? Então a gente sempre conversa e tenta mostrar que não é assim, né? Porque eu mesmo cresci com a minha mãe falando, vai para a escola para você não ser igual eu não sei ler, não sei escrever, por isso eu estou assim, fazendo artesanato. Então ela se sentia menos por não saber ler, por não saber escrever, mas hoje, com tantas reflexões assim, eu vejo assim que eu que não sei de nada, assim, sério, é uma vergonha minha, mas que, poxa, eu não sei ver as fases da lua, não sei se tá a lua cheia, eu sei, né? Mas tipo em Guarani, quando que tem que plantar, qual lua é certa para cortar. Então isso eu não aprendi, porque a minha mãe, por exemplo, acho que nunca teve essa falar assim, vou ensinar ela para ela poder aprender a plantar, né? Não, ela falou, vai para a escola aprender para ela não precisar plantar, por exemplo, né? Eu acho que ela foi o pensamento dela, né, para não ser igual a ela, mas que isso me afetou e está impactando, né, no meu modo de ensinar meus filhos, né. Então tudo isso por conta da escola mesmo, do jeito que entrou, né, nas comunidades. Então para a gente também está sendo um desafio muito grande, inclusive para os professores, pois é muito difícil sair do quadrado, né, agora. Né? Porque a gente pensou assim, quando a gente estava conversando, nas discussões, falou assim, vamos tentar achar um jeito da gente ter mais tempo para nossa família, né? E poder estar com os filhos, com os pais, tal, para não ser tão pesado, né? Do jeito que está, maçante todo dia, sabe? Mas aí, no fim, está sendo mais trabalhoso, né? De tipo, a gente tem que pensar num tema, tem que fazer os materiais, tem que planejar. Então, a gente está sofrendo muito mentalmente também, né? De tipo, pensar várias coisas assim, para tentar sair, né? Desse quadradinho que colocaram a gente, né? Então, a gente também está precisando bastante de apoio nesse sentido, né? Não, vai dar tudo certo. Então, temos que... algumas pessoas estão falando assim, não, vamos voltar ao normal, tipo,
do mesmo jeito que estava, mas não dá para voltar, porque as retomadas estão precisando desse atendimento e o Estado não está dando, né, não vai dar esse apoio para a gente, né? Nem de contratar professores para essas retomadas, né? Então está nas nossas mãos de fazer alguma coisa diferente para a gente estar podendo atender, né, o território do nosso modo, principalmente, né? Do jeito que a gente quer as crianças aprendam, né? Sobre Nhanderecó, Boraú, né? Como é que eles aprendem a ter respeito com cada um. Então, é esse tipo de ensinamento que a gente quer passar. E não estudar, ficar copiando ali para poder passar num concurso e ser melhor que alguém, poder comprar um carro, uma casa. Não é essa a nossa filosofia, né? Então, a gente quer que todo mundo viva bem. Então, é esse modo que a gente quer ensinar na nossa escola, né? Mas não é fácil, né? Então, como eu falei, algumas pessoas da comunidade ainda têm essa resistência de falar por que estão ensinando Nhanderecó já que a gente já sabe. Mas, na verdade, a gente não está mais praticando algumas coisas. Então, só na escola que a gente, quando leva as crianças para catar lenha, para levar para casa de alguém mais velho. Então, essas práticas não estão sendo mais feitas e as crianças vão fazer na escola junto com os professores. E, às vezes, algumas famílias falam, não, isso não é aula, né? Então, quando a gente faz alguma reunião de pais, assim, então sempre tem alguém que vai lá e fala, o professor mata a aula porque está levando o meu aluno lá para a represa, para pescar, para cortar lenha. Então, ainda tem, mas é essa escola que trouxe e está impregnado, né? E a gente tem que conversar muito com a comunidade. Hoje está muito melhor do que era antes. O pensamento das pessoas, das lideranças, né? E a gente vê que no que a gente está chegando, né? A gente vê muitos jovens que estão se perdendo, né? No alcoolismo, nas drogas. Então, por que disso, né? Então, foi uma das reflexões também, porque a gente vai falar assim, estuda para depois, quando você terminar os estudos, você vai ter um emprego, né? Aí, quando ele termina o ensino médio, já está casado, né? Que o pessoal casa cedo, né? E aí, está casado, já tem um filhinho, e aí? Cadê o emprego que as lideranças ou a gente que prometeu? Então, essa é a reflexão que a gente fez. Aí não consegue porque tem poucas vagas na aldeia e também não é o costume nosso sair para a cidade. Até mesmo se a gente for disputar na cidade, a prioridade vai ser para os não indígenas, claro, ninguém vai contratar um indígena. Então, é isso que a gente fez, né? De refletir mesmo com essas situações, de como os jovens estão se formando e onde eles estão parando, né? E a gente quer que o aluno se reconheça como indígena mesmo. Não falar assim, igual aquilo a Elia falou, de formar para poder sair para fora. Não é esse o nosso pensamento e por isso que as lideranças estão lutando pelas demarcações de terra, né? Para que a gente possa cuidar dessas terras e sobreviver dessas terras, porque a gente vê aí fora muitas pessoas formadas, não sei quantas faculdades, e estão morando nas ruas, né, por falta de oportunidade. Então, a gente não quer essa realidade para as nossas comunidades, né? Então, a gente faz esses seminários para poder conversar com as comunidades, explicar. A gente passa vídeos, algumas documentários que falam sobre a educação que veio e praticamente dizimou um povo, né? Só com a educação, o jeito que foi ensinado, né? De tirar famílias inteiras para morar na cidade e deixar o Tchamon e Tidjari ali no território e eles na cidade, né? E Tchari e Tchamon
sentindo falta, né, das pessoas junto ali, plantando, comendo, e as pessoas passando dificuldades fora do território por conta dessa educação que não é adequada para os povos indígenas, né? Então, a gente tem que fazer a nossa própria educação, né? Do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que é viável para a gente em cada comunidade, porque pode ser o mesmo povo, o mesmo Guarani, mas que cada comunidade tem as suas especialidades, assim, né? Por exemplo, no nosso território tem 14 aldeias e tem algumas aldeias que estão muito fortes na agricultura. Então, a gente tem que usar esses recursos para poder fazer a educação naquela comunidade. E tem algumas que estão fortes nos artesanatos, por exemplo. Então, vamos usar o que eles estão ali fazendo. Então, no mesmo território tem uma diversidade de atividades que a gente pode usar para poder fortalecer a nossa educação indígena mesmo, né? E, enfim, fazer a nossa aldeia ideal para os Kiringué que estão vindo, né? Para a gente que está aí lutando pela educação, pelos territórios, né? Eu acho que é basicamente isso, assim, eu não sou de falar muito, né? O pessoal que está aqui conhece, então, mas qualquer pergunta a gente pode estar respondendo. Um bate-papo mesmo, né? Melhor. Obrigado, Cleiton. Agora eu passo a palavra para o Levi, para a gente fechar essa parte das falas e a gente abre para perguntas. Valeu, obrigado, Augusto. Agradecer ao Sexta mais essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, discutindo, e também de dividir essa mesa com o Eliel e a Queritu. Muito difícil falar depois deles, né? Um cara aí, né? Já começa deslegitimado pela tua condição, né? Mas assim, agradeço muito, assim, gostei muito das duas outras falas, né, dos colegas, e acho que tem muita coisa para a gente pensar, né? E eu vou começar assim falando um pouquinho do histórico da educação escolar no Mato Grosso do Sul, que é onde eu vivo, trabalho, né? Mas acho que tem muita coisa, uma discussão mais geral, acho que um pouco recorrente para outras situações, e também vou tentar conectar um pouco com a fala que o Eliel disse mais diretamente, porque ele também fala a partir da realidade do Mato Grosso do Sul, né? Que ele é de Carapó, né? E conhece, vive e pesquisa a região, a partir da ótica indígena, né? Da perspectiva indígena. Então, assim, deixando fora o período jesuítico, né? Que a gente tem alguns historiadores falam que ela teria tido alguma influência geral sobre os Guarani, outros, como o Beliá, por exemplo, diz que os Guarani que chegam, os povos Guarani que chegam ao século XIX são os que foram para o mato, né, que se escaparam do processo da missão, né? Então, deixando um pouco fora essa discussão, no Mato Grosso do Sul, a experiência com educação escolar indígena vai iniciar a partir da ação do SPI lá, que começa em 1915, né, demarcando as primeiras reservas no sul do estado, e entre 1915 e 28. E são pequenas reservas, de no máximo 3.600 hectares, mas a maioria com bem menos do que isso, algumas com menos de 2.000 hectares, né, meio poucos hectares até. E essas reservas, é claro, elas faziam parte de um plano estratégico do Estado de ocupação da região, reservando alguns espaços para o recolhimento das comunidades indígenas, que eram dezenas, talvez centenas, né? E liberando outros espaços para dentro das terras, que o Estado já se preparava que isso iria acontecer, né? Porque o SPI já sabia que isso ia acontecer, porque até então, a partir do final da guerra com o Paraguai, né, que é em 1870, em 1882 começa a exploração da erva mate, que era uma concessão de arrendamento, mas ela teria fim e a terra seria vendida, né? Então o SPI meio que se antecipa a isso, né? E faz o reservamento para poder liberar as terras. E é importante, assim, mesmo que o SPI
termine o processo de demarcação das reservas em 1928, se pensar 1928, praticamente não tinha ação escolar do SPI. Demora um tempo para estruturar os postos, para iniciar essa atividade, né? Então a gente pode dizer, em 1928 acontece um fato importante, que é a instalação da missão evangélica Kaiowá, a missão presbiteriana, metodista e tal, né? Que se instala lá em Dourados. E inicia o trabalho de evangelização, mas também de escolarização, né? Dentro de uma vertente, claro, né? Dessa vertente assimilacionista e tal, né? Esse paradigma anterior à Constituição. E aí, tanto nesse período, é claro, né? Como o Eliel disse, tanto a educação proposta pelo SPI e depois FUNAI, como a educação realizada pela Missão Kaiowá, que teve um papel muito importante, principalmente a partir da década de 1950, que ela se difunde por todas as reservas e tal, e vai ter bases ali. E tem uma missão alemã que fica em 2 reservas, mas trabalha basicamente a mesma coisa. Eles atuam nesse esforço. Eu acho que uma coisa que é importante para entender lá também o processo da escolarização é que o confinamento ele promoveu o recolhimento dessas comunidades, várias comunidades, e às vezes mais de uma etnia, em boa parte das reservas, como Carapó, tem Guarani, Kaiowá, e no caso do Dourados tem Terena também, né? Então, claro que hoje já tem Terena em outras reservas, né? Mas assim, no início foi Dourados. E então você vai produzir também essas aldeias multiétnicas, além de multicomunitárias, né? Tem várias comunidades ali dentro, né? E a escola, e aí tem um certo consenso, um acordo tácito, assim, né? Entre as instituições de Estado e da sociedade nacional também, de tratar a reserva como se fosse uma aldeia. Então, essa coisa de pensar a totalização, né, das comunidades. No caso dos Terena, que o Augusto conhece bem, eles, nos anos seguintes ao confinamento, eles foram fundando aldeias, emancipando aldeias, é o termo que eles utilizam, né? Emancipando aldeias e de certa forma, foram acomodando um pouco a organização social deles dentro do espaço do reservamento. No caso dos Kaiowá, isso não aconteceu. Então, você tem as aldeias, o SPI, depois da FUNAI, eles impuseram um imposto que centralizava, né? Tentava produzir uma comunidade geral. E aí, assim, não houve esse movimento dos Kaiowá e dos Guarani de emancipar aldeias das diversas comunidades que foram recolhidas nesses espaços de confinamento. Embora em cada reserva você encontre tipo espécie de cantões, né? O Celu trabalha bastante isso na dissertação dele, né? Quer dizer, você tem dentro da reserva tem espaços onde predomina as parentelas e tal, né? Mas a escola e as outras instituições de Estado, durante muito tempo no posto, até o posto ser extinto, né, na reforma da FUNAI mais recente, o posto constituía um centro administrativo dentro da reserva, a presença física do posto, da FUNAI, do SPI e depois FUNAI. E depois o posto foi perdendo funções, mas quando o posto foi extinto, a escola já estava estabelecida. Então, a tendência que a gente encontra nas reservas, grandes escolas, e que onde era um antigo posto, Carapó é assim, né, Eliel? Onde era um antigo posto, você tem a escola que cresceu, daí você tem o CRAS indígena, você tem um posto de saúde, você tem uma série de instituições que ele forma um centro. Mas desse centro, hoje, cada vez mais a escola ganha destaque, porque é o lugar onde mais emprega gente, onde mais circula pessoas, né? E a escola, ela funciona como uma espécie de embaixada do Estado Nacional dentro das reservas. Então, tudo passa pela escola, ou tende a passar pela escola. Então, oficial de justiça, a própria capitania, agora remodelada, né? Já não é mais a capitania do modelo que o SPI implantou lá no início, mas ela existe até hoje. Eles às vezes chamam de liderança, às vezes chamam, dá outros nomes, né? Mas só que é um modelo ainda da capitania que vigora, muito parecido. E é comum também eles
disporem de um espaço físico ao lado da escola, ou dentro dessas várias instituições que gravitam em torno da escola ali. Então, o atendimento da capitania também muitas vezes se dá nesse centro. Então, as reservas acabam gerando um centro administrativo. E a produção dessa totalidade, ela está muito vinculada à escola, porque é a instituição mais importante que tem lá dentro, né? Então, eu estou dizendo isso porque, e é claro, que a escola ela serve para muita coisa, né? Para muita coisa mesmo, além da alfabetização e do letramento e do numeramento, né? Assim, né? E cada vez mais também a escola ela acaba servindo como um espaço onde se consolida uma rede política que faz a gestão da reserva. Então, em muitos casos, por exemplo, a própria capitania, em muitos casos de professor-capitão, professor virar capitão, né? Ou virar a liderança principal. E, de todo modo, a liderança sempre, pelo fato da escola ser muito importante, muito forte, toda liderança acaba tendo que ter alguém da escola. Você pega Mambae, por exemplo, a vice-capitã, que é uma mulher, que é uma novidade também, essa coisa, né? As mulheres entrando na política formal, assim, de representação, né? Lá, ela é da escola. E a liderança que foi destituída anteriormente foi num processo de ruptura, de muita disputa, e foi justamente porque a liderança estava confrontando uma retomada que tinha ao lado da reserva. A liderança que estava antes, ela se opunha a essa retomada, e a escola foi o diferencial. Quando a escola se posicionou a favor da retomada, daí desequilibrou a força política, e daí fizeram uma nova composição com uma professora como vice-capitã, e aí, tipo assim, a escola tem tanto peso que no sistema de liderança a vice-capitania é uma mulher, porque ela faz a gestão de todas as questões que passam pela escola. Eu estive lá recentemente, a gente tinha um projeto lá, e ela atendeu a gente porque eram questões quer dizer, essa coisa de relação com... essa coisa para ver consulta prévia e tal, com o Manuel Calheiros, que a gente está trabalhando, e aí essa tipo de discussão tudo passa pela escola. O capitão ele tem uma certa divisão, e o capitão, por exemplo, fica em questões de contrato, de maçã, né, de contrato de trabalhadores, questões com a prefeitura mais diretamente, né? Então é isso. E, bom, vou só colocar essas coisas um pouco um campo problemático onde a escola se insere, né? E cada vez mais, talvez as instituições de Estado com a qual a reserva mais se conecta, que mais depende, é das prefeituras. Porque muitas das políticas são municipalizadas, então passa pela prefeitura, né? Então, os contratos dos professores da escola passam pela prefeitura, né? Então, essa coisa toda. Então, a rede política interna está muito conectada também com a rede política que controla a prefeitura. Tanto assim que, na campanha, as forças políticas das reservas elas tendem a se alinhar com os candidatos que disputam a prefeitura. E dependendo de quem ganha para prefeito, se não ganhar o que já é a liderança, a tendência é que aquela liderança seja substituída por uma liderança que apoiou o prefeito que ganhou, né? Então é muito complexo isso. Mas só pensando em toda essa complexidade que tem institucional, do papel que a escola acabou sendo puxada para desempenhar, de ser tipo essa espécie de embaixada, né? Tem pesquisadores também, né? Sempre, boa parte dos pesquisadores passam pela escola, né? Tem uns que escapam, né? Mas quase ninguém escapa da escola. Como na retomada, né? Alguns escapam da escola, mas é difícil escapar da escola. Então, pensando nisso e pensando nessa complexidade de relação do papel da escola na relação com o Estado e as instituições do Estado e da sociedade que passa pela escola. A escola também serve, por exemplo, para
movimentos religiosos que distribuem, né, que vem fazer campanhas religiosas, protestantes, principalmente pentecostal, né, é muito presente. Várias coisas passam, ações de saúde, ações de documentação, né, é tudo, esses mutirões, essas coisas, tudo passa pela escola. Tirando essa complexidade da relação institucional da escola com o entorno, pensando a relação da escola com a própria complexidade que, em termos de formação de organização social, que são essas reservas, com essa multiplicidade de parentelas que tentam manter o seu perfil, digamos assim, de comunidade, né, ou de coletivo, né, do termo que esteja mais na moda, né, agora, e que estão empenhados e que tem as pessoas que são referência para a articulação das pessoas dentro daquele circuito de parentes e de alianças ali, mas a escola ela tende a ser um espaço que nega isso. Tanto é que, por exemplo, no caso da reserva de Dourados, onde tem 3 etnias, tem Kaiowá, Guarani e Terena, as escolas são multiétnicas, as salas são multiétnicas, então você não tem uma separação nem na sala de aula, embora a escola é grande, tem tipo 1.000 alunos ou mais, e aí você poderia separar os alunos, tipo Kaiowá, sala de Kaiowá, sala de Guarani, sala de Terena, com professores respectivamente das suas etnias, mas não é assim. Eles embaralham tudo, esse não é o critério, e é claro que os Terena, como tem mais facilidade na escolarização, porque a língua nativa é o português, tal, toda uma história que acho que todos vocês conhecem. Então, a maior parte dos professores e quase 100% dos coordenadores, dos diretores, né, das escolas é terreno, né? O Zac João mora lá, sabe? E aí, bom, vou ter que finalizar, né? Rapidamente, só vou falar uma coisa. Eu acho que tem um papel histórico fundamental, isso que o Eliel falou, do surgimento dessa nova escola, vamos dizer assim, né? Que, claro, todos vocês sabem também que o que se reconheceu de direito na Constituição, o artigo 231, 232 o direito a essas políticas específicas, né, para a educação, para a saúde e tal, não foi de graça, né? Foi de muita militância, tanto do movimento indígena como também dos apoiadores e tal, né, de diversas naturezas. E lá na região, como o Eliel também disse, experiências para piloto e tal, que teve em Caracol lá, do CIMI da UPAN, né? Da Adélia e da Nari, não é aquela irmã mais antiga, esqueci o nome agora. A Nari? Gema, irmã Gema, né? Então isso na década de 70, final da década de 70 ainda, né, Rosa? A Rosa também conhece muito bem essa história, muito melhor do que eu, né? Trabalhando na Araverá também. E tem a experiência anterior ainda no PKN, da Marta Azevedo, que também atuou como professora. Ela conta a experiência dela num artigo publicado também. E então essas experiências do CIMI e da UPAN, que são experiências pioneiras, que atuavam como projeto piloto, né? E que iam na contramão da legislação, né? Era um movimento social lutando para colocar esses direitos pelo reconhecimento desses direitos no Estado. E é claro, paralelo a isso, ao lado disso, né, o movimento indígena também, que também era conectado com essas instituições. Então, aí acho que surge um tipo de escola diferente, que é o Araverá, que o Eliel comentou muito bem, e que depois o movimento, o Araverá, depois o Tecorandu também, que surge nesse desdobramento. E aí você tem também, principalmente a partir da década dos anos 2000 para cá, um ingresso muito grande de indígena nos cursos de graduação. Tanto na UFGD, que é federal, né, e na UEMS, que é estadual, que tem cota, né, que recebe muitos indígenas, como também em universidades particulares. Muitos deles fizeram universidades particulares. Então aqui tem os dois aqui que são do Mato Grosso do Sul, né, o Isaac e o Eliel, têm trajetórias bem distintas. O Eliel até fez o ensino médio, né, na cidade, né, Eliel? E depois ele refez no Araverá. Fez 2 vezes, né? Sim. Depois ele refez no Araverá.
E depois fez 2 ensino médio, né? Sendo um específico. Sim. Da primeira turma, inclusive, né? E depois é da primeira turma também do TECO? Do TECO também. Da primeira turma do TECO também, que é um desdobramento do Araverá, que já é o magistério superior. E depois foi para o CDB, no grupo do Brand, da Adir e tal, né? Então teve uma formação, vamos dizer assim, específica, né? O Isaac João, ele já fez numa universidade particular, pedagogia, né? Então é uma outra formação. Daí o contato dele com a educação, com essa vertente da educação diferenciada, vai se dar pela participação no movimento, principalmente, né, Isaac? E depois, quando você vai fazer o mestrado e tal, né, começa a circular as leituras e tudo mais. Então, a gente tem um leque de atores, vamos dizer assim, né, ou de profissionais indígenas com formação diferenciada atuando na educação indígena. Isso gera um pouco, isso que o Eliel falou, que nem sempre se tem um consenso, né, Eliel? Entre os professores nas escolas de como pensar. E aí tem uma outra coisa, só para finalizar mesmo, que é o ingresso dos indígenas na pós-graduação, que é o caso do Eliel, do Isaac, né? Que é quando os indígenas se tornam pesquisadores, né? Então, tem até uma entrevista da Dominique na tela, que ela trata bastante disso, né? Ficou bem legal aquela parte dela, né? A Tati que estava entrevistando. E aí assim que é bem essa coisa, que essa também é uma novidade, e parece que é uma novidade positiva. E aí, assim, só para finalizar mesmo, a impressão que dá que se a escola, todo o projeto educacional, desde quando ele surgiu, ele foi pensado para fazer o afastamento, para promover o afastamento dos indígenas das práticas culturais, né, como a Querejú também mencionou bastante, né, essa questão enfatizou, parece que o ingresso dos indígenas na universidade e especialmente na pós-graduação acaba levando eles ao interesse maior, vamos dizer assim, né, pelas práticas do próprio povo, né, uma espécie de uma reconexão. Se num momento a educação distancia, depois o próprio percurso da educação leva à reconexão. Eu acho que isso é uma questão muito importante para a gente pensar, né? É isso. Obrigado.